Nós temos aqui já o diretor técnico da CTA, o Nelson Brito, que pode aí contar o que aconteceu e se confirmar se realmente houve problemas nessa linha ou não. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos os ouvintes da Morada. O Nelson, nós estamos recebendo aqui algumas queixas com relação a problemas que possivelmente ocorreram semana passada na linha do Santa Angelina. Aconteceu algum problema com os ônibus naquela região mesmo, ô Nelson? Ô Luiz, acontece o seguinte, a frota do CTA é uma frota bastante envelhecida. Então os problemas acontecem todos os dias em todas as linhas. Não é, entre aspas, um privilégio da linha Santa Angelina. Isso acontece em toda a cidade. Então o que acontece? O ônibus quebra e demora-se alguns minutos até que o outro seja colocado na linha. Então com isso realmente ocorrem os atrasos. Agora a semana passada, em especial, foi marcada por ser a última semana antes do Natal. Então todas as linhas tiveram atraso, porque o movimento na Rua 2 foi bastante grande e isso provocou atraso em todas as linhas. Compreendido. Parece então que nós chegamos a ter informação aqui, informal, é claro, de que por quatro ocasiões, por 4 vezes, os ônibus do Santa Angelina haviam apresentado problema. Isso confirma? Eu acredito que seja até mais do que isso. Mais do que 4 vezes numa semana? Sim. E não só na linha de Santa Angelina, em toda a cidade, que a frota realmente está bastante velha. E nós estamos aí em processo de aquisição de alguns ônibus, mas isso demora alguns meses, porque por ser uma empresa de economia mista, deve-se ater ao princípio da publicidade, dos atos, a licitação. Né? Então nós estávamos num processo de licitação, aí veio o processo eleitoral e foi interrompido, porque não se poderia adquirir nada do mês de julho a outubro. Isso foi retomado a partir de outubro. Então isso aí está em trabalho junto à Caixa Federal e o BNDES. Então, até que a frota seja renovada, nós vamos ainda padecer durante algum tempo com esses ônibus velhos. Ô Nelson, agora para 2011, então, você acredita que haverá a compra de novos ônibus por parte da CTA? Quantos novos ônibus nós teríamos na frota da CTA em 2011, Nelson? Vai depender da liberação da Caixa Federal, mas esse número deverá girar entre 10 e 20 ônibus. 10 e 20 ônibus para 2011. O que aí seria suficiente para renovar o que? Metade da frota da CTA? Não, a CTA tem hoje 102 veículos, mas se nós adquirirmos esses 10 ou 20 ônibus, vai dar uma boa melhorada, porque alguns ônibus serão substituídos e outros serão acrescentados à frota. E nós temos aí a cidade crescendo, bairros como Alto de Pinheiros, onde foram entregues quase 400 casas, e ali você pode contar pelo menos 1.500 passageiros a mais. A necessidade de se criar uma linha ali, né? Exato, então os ônibus do Parque São Paulo já estão no seu limite, são 6 ônibus que atendem o Parque São Paulo, e nós temos que aumentar esse número por causa desse novo bairro. E assim como a cidade vai crescendo para outros lados, outros bairros, a CTA tem que aumentar a frota também. Esclarecido então, Nelson. Agora vamos aproveitar que nós estamos aí na última semana do ano, 2010, a última segunda-feira do ano, e esse ano foi marcado aí por algumas confusões, digamos assim, alguns testes, né, algumas experiências por parte da CTA de troca de pontos de ônibus, novamente mudança no trânsito da Rua 2. Você acha que essas experiências que foram implementadas ao longo do ano de 2010 vão permanecer agora em 2011 ou haverá necessidade ainda de alguns pontos se mexer na questão do ponto de ônibus, da rota dos ônibus, enfim? Não, nós consideramos já sacramentadas essas alterações na Rua 2. Essas alterações não se trataram de experiência por experiência. Elas decorreram de necessidades técnicas no momento em que foram tomadas. Por exemplo, quando o trânsito na Rua 2 foi liberado para os automóveis, a partir do mês de julho, nós desativamos um ponto de ônibus, o segundo ponto do Boulevard, para dar maior fluidez ao tráfego. Depois tivemos que tirar aquele último ponto do Boulevard, jogamos uma quadra para frente, para facilitar o deslocamento do fluxo dos veículos, já que estava liberado para o trânsito, e também para atender nos sábados os ônibus que sobem a Rua 4 e descem José Bonifácio. Então o ponto ficava longe para o passageiro. Por isso que deslocamos aquele último ponto do Boulevard. Como
a situação depois foi regularizada com a retirada dos automóveis no fim da tarde, nós voltamos o ponto no Boulevard. O problema do Boulevard é que os comerciantes, a maioria dos comerciantes do Boulevard, eles querem o ônibus na Rua 2, mas não querem o ponto na porta da sua loja. Eles querem o ponto duas lojas atrás ou à frente, e não na frente da loja. Então, há uma verdadeira geriça. Até parece que quem tem comércio na Rua 2 não gosta de pobre. Eles só querem carro e não querem o ponto na frente. A ponto de um comerciante, dono de uma lanchonete, dizer que podia retirar o ônibus da Rua 2, que não faria falta para ele. Como se somente rico fosse gastar no comércio dele. Então, com isso, a culpa recai toda sobre a CTA, porque faz a mudança de ponto de ônibus. Mas a mudança decorreu dessas necessidades, para adequar a fluidez do tráfego e a comodidade do passageiro. Por incrível que pareça, mesmo que algumas pessoas entendam o contrário, a CTA toma todas essas medidas para o conforto do seu passageiro. Enquanto o comerciante observa, ele leva em consideração ali os 80, os 100 clientes que ele tem, a CTA leva em consideração que ela tem 40 mil passageiros por dia. Então, por isso nós tomamos essas medidas. Agora, nós entendemos que a situação deve permanecer como está na Rua 2, hoje sem alteração nenhuma, de nenhum ponto.